Aí na capa da apostila está escrito assim, ó. Atuação ao longo da humanidade, no AT e no NT, quer dizer o que? No Antigo Testamento e no Novo Testamento, amém? Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos evitar falar Velho Testamento, nós temos que falar, né, Antigo Testamento, porque quando fala velho é algo que não utiliza mais, algo que é descartável, não é muito legal a gente falar assim das Escrituras, então a gente costuma sempre, nos meios estudiosos da teologia, dizer Antigo Testamento, porque na verdade é o que? É um antigo e um novo, é uma antiga aliança e uma nova aliança, amém? Tá? Então, nós vamos estudar a atuação do Espírito Santo ao longo da humanidade, no Antigo e Novo Testamento, e a promessa, amém? Glória a Deus. Os irmãos podem ir lá para a página de número 10, que é essa página que eu entreguei para os irmãos bem no finalzinho aí. É depois do 9, não está escrito 10, mas é depois do 9, eu esqueci de colocar o 10. Olha só, vou pegar minha Bíblia aqui. 10? Página 10. Essa é a primeira aí. É a primeira. Olha só, irmãos, ó. No Antigo Testamento, como que o Espírito Santo ele agia no Antigo Testamento? Nós precisamos entender como que o Espírito Santo atuou e como que ele atua agora, tá? Olha só, no Antigo Testamento ele também estava lá. Só que no Antigo Testamento o Espírito Santo atuava principalmente de forma capacitadora, amém? Glória a Deus. E a palavra que eles colocou aqui no estudo, ó, seletiva. Vocês sabem o que é seletiva, né? Seletiva é selecionar pessoas exclusivas, amém? Tá? Mas por que fazia isso? Agindo sobre quem? Profetas, reis e sacerdotes, para dar habilidade para cumprir tarefas específicas, como profetizar, liderar batalhas ou construir o tabernáculo. Ele também atuou na criação, agindo sobre as águas, e era a fonte do sopro da vida em Gênesis. Diferente do Novo Testamento, sua presença era mais temporária e ligada ao ofício da pessoa, podendo ser retirada, como no caso de Saul. Amém? Glória a Deus. Então, no Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo era preparar o quê? O caminho para a vinda do Senhor Jesus. Então, ele usava pessoas eram cheias do Espírito Santo, pessoas específicas, como os reis, tá? Como os profetas, como os sacerdotes, ou algumas pessoas para alguns trabalhos específicos, amém? Tá? Então, por isso que vai dizer assim, ó, não mexa no ungido de Deus, ai daquele que tocar no ungido de Deus. Aqui está falando do Antigo Testamento, que eram pessoas selecionadas, amém? Olha só, ó, nós podemos ver na Bíblia, isso que a apostila está nos ensinando, ó, que ele atuava não coletivamente. Por isso que nós precisamos entender como ele atuou e como ele atua agora. Por quê? Para você saber que você não está no passado, você está no agora. Para você saber como que o Espírito Santo agora atua na nossa vida, amém? Olha só, em Gênesis 41, 38 diz assim, ó, eu vou abrir aqui, quer ver, ó? Gênesis 41, 38 diz assim, ó. Por isso, Faraó perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está nele o Espírito Santo? De quem que ele está falando aqui? Ele está falando de José. Sabemos que quando o Espírito Santo está na pessoa, na vida da pessoa, é nítido, né? Você vê nitidamente o Espírito Santo agindo. E nós vamos ver isso no Novo Testamento, tá? Então, quando o Faraó quando José revelou o sonho de Faraó, ele falou assim, agora o senhor precisa arrumar alguém para tomar conta
preparar, porque vai vir a seca, guardar alimento, para que quando vir a seca, o Senhor tenha como sustentar o povo. Ele falou, para que gente melhor do que você? Que o Espírito Santo de Deus está em você. Porque o Espírito Santo estava ali capacitando José, tá? Olha outro também que nós vamos ver aqui, que foi, esse aqui é lindo, irmãos, ó. Êxodo 28, 13. A primeira vez que eu li isso aqui na Bíblia, eu fiquei muito feliz. Quer ver ó, o que diz? Ó. Êxodo 28, 3. Diga a todos os homens capazes, aos quais dei habilidade, que façam veste para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. Amém? Glória a Deus. Olha só, o que aconteceu aqui? O Espírito Santo veio sobre pessoas para capacitá-la para fazer as vestes do sacerdote. Amém? Glória a Deus. Olha só, tem outra aqui também, ó. 31, olha o que diz aqui, ó. E eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, e para talhar e esculpir pedras para entalar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Já viu aquela pessoa que faz aquelas artes que você olha assim e você não fala, não, isso aqui é coisa de artesão, coisa de Deus. Por quê? São pessoas que são capacitadas pelo Espírito Santo. Esse Bezalel aqui, ele recebeu o Espírito Santo para construir o quê? Os utensílios do tabernáculo, como a Arca da Aliança, né? Nós temos até uma Arca da Aliança aqui, ó, uma Arca da Aliança, tá? Fazer o candelabro. Isso aqui foi inspirado pelo Espírito Santo. Isso aqui é a Arca da Aliança, Da aliança, aqui dentro tinha o que? O maná e as tábuas do mandamento. Quem sabe como que era formada a Arca da Aliança? Ela era revestida de ouro, né, por fora e por dentro. Ela era ouro por fora e ouro por dentro. Ela não era totalmente de ouro. O que ela tinha no meio dela? O que tinha no meio dela? Quem já leu o que tinha no meio dela? Dividindo as placas. Madeira. O que a madeira representa? A cruz do Calvário. A humanidade de Cristo. Porque o ouro, na Bíblia, o ouro representa o quê? A divindade, né? O ouro representa a divindade. Não fala lá em Apocalipse que a Jerusalém é feita de ruas de ouro? Então, o quê? Divino por fora, mas humano por dentro, como eu e você. Divino por fora, mas humano por dentro. Então, ela era toda revestida de ouro por fora, por dentro, e aqui, nesse meio aqui, tinha placas de madeira de acácia. A madeira de acácia, para você tirar uma tábua, você não consegue tirar igual de uma árvore que nós temos aqui. Aqui no Brasil, você vai lá, corta uma árvore, tira um monte de tábua. Essa acácia não. Essa acácia você precisava cortar um monte de árvore, porque era uma planta nascida do deserto, então uma planta torta, uma planta rústica. Tipo o deserto, o Nordeste mesmo. Aquelas plantas que a gente vê lá. Não vê uma árvore bonita, frondosa. Então, representa Cristo. Amém? Esse aqui, quando diz, esse aqui é a tampa do propiciatório. E tinha dois querubins, um virado para o outro. É aqui, vocês estão vendo aqui nessa parte aqui, daqui para cá? É aqui que se manifestava a Shekinah de Deus. Isso aqui brilhava. Esse aqui que Moisés via e falava com Moisés, a chama de Deus. Esse aqui, dos querubins. Poxa, aconteceu tanta coisa na terra, né? Hã? Aconteceu tanta coisa na terra, né? Olha, isso aqui foi mostrado no monte por uma visão do que tem no céu. Nós chamamos aqui professora. Olha só, veja só. Tudo que tem na terra, tudo que existe no visível, primeiro existiu no mundo invisível. Não existe nada, tá? Não existe nada aqui no nosso mundo físico, onde primeiro não existiu no mundo espiritual. Primeiro acontece no mundo espiritual.
Quem lembra aí de antigamente, quando ia para a igreja, falava assim, tudo cuidado aí, que tudo que nós fazemos está registrado. Como que vai registrar? Num monte de livro, num monte de disco, de fita. Hoje, já estamos na era da tecnologia da inteligência artificial. Está entendendo? Um pendrive pequenininho, um chipinho armazena tantas informações de milhões e milhões e milhões de pessoas. E como que o homem criou isso? Teve um estado dele, uma revelação divina, para que ele pudesse manifestar já o conhecimento, e todo conhecimento vem de Deus. Então ainda tem pessoas que são capacitadas. Quando eu falei a nossa irmã que é professora, por quê? Porque Albert Einstein criou a teoria da relatividade há quase 100 e poucos anos atrás. Hoje é fácil, hoje qualquer um com binóculos, hoje tem James Webb, tem os telescópios espaciais, e vendo onde o homem não tinha nada. Por quê? Uma revelação de Deus. Já viu quando um cientista cria um comprimidinho que salva vidas? Tudo isso é revelação de Deus. Mas precisa ser crente? Não precisa ser crente. Porque muitas das vezes a revelação que Deus dá para uma pessoa abençoa toda a humanidade. O avião que Santos Dumont criou, ele foi criado para matar? Não, ele foi criado o quê? Para transportar. Entendeu? Só que o homem usa as coisas de Deus para o mal. Então, no Antigo Testamento, as pessoas eram capacitadas. Pessoas separadas. Hoje não é mais assim. Nós vemos que esse Bezalel era uma pessoa comum, mas ele diz assim, eu coloquei o meu espírito sobre ele, para ele fazer todo tipo de artifício. Quem lembra lá quando Moisés subiu no monte? Moisés subiu no monte, e eles falaram assim, esse Moisés aí, nós não sabemos o que foi dele não. Nós não sabemos o que aconteceu com ele. Faça outro Deus para nós. Aí Arão pegou a joia de todo mundo lá, e fez um bezerro de ouro. Aí Moisés falou, por que você fez isso com esse povo? Vai falar, eles me deram a joia, eu joguei no fogo e saiu o bezerro. Alguém aqui já viu jogar alguma coisa assim, sair uma estátua? Olha só, não é que ele sabia fazer. Lógico que ele sabia fazer. A nossa irmã aqui faz pão, né? A irmã faz uns pão gostosos, o irmão já comeu. Como é que você faz pão? Você pega o trigo, o ovo, um casca, a lata de óleo, joga lá no forno e sai pão? Como é que você faz? Fala aí para nós. Tem que fazer o preparo, amar o trigo, o ovo. Medido, não é? Tudo medido, assim. Tudo medido. Olha como que Arão foi simples. Ele disse, Moisés, me deram a joia, eu peguei, joguei no fogo, saiu esse bezerro aí. Mentindo. Mentindo, né? Nossa, já ouviu falar do bezerro de ouro, né? Entendeu? Então, gente, Deus capacita, e Deus também nos capacita. Nós temos que orar a Deus para pedir capacitação para Deus, amém? Glória a Deus. Olha só. Esse aqui também, ó. Outra pessoa que foi no Antigo Testamento que recebeu o Espírito Santo de Deus para governar. Quem? Saul, né? Saul recebeu o Espírito Santo veio sobre Saul. Só que no Antigo Testamento, irmãos, como diz aqui, olha só, diz assim, diferente do Novo Testamento, sua presença era mais temporária e ligada ao ofício, né, da pessoa, podendo ser retirada. É isso que vocês têm que entender como crente, Antigamente o Espírito Santo foi dado e ele era retirado. E hoje em dia o Espírito Santo pode ser retirado? Sim ou não? Eu acho que não. Deus deu o Espírito Santo, ele pode tirar da pessoa, irmã Alessandra? Não sei. Olha aí. Por quê, irmãos? É bom a gente estudar, porque tem muita gente aí fora, tem muitos religiosos que falam assim, cuidado, hein? Se você pecar, o Espírito Santo sai. No Novo Testamento não é assim que funciona. Nós vamos aprender e nós já falamos aqui, Quer ver, João 14, 26, 16,
olha só essa oração aqui, não é do pastor Raimundo não, tá? Ó, Jesus, tá? Já vou. Ó, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Espírito Santo, o Consolador, para que fique convosco para sempre. Para sempre. Mas só que, mas ele no mesmo lado não tem como falar assim, não retira o Espírito Santo de mim. Isso aí, exatamente. Mas onde está escrito isso? Ah, não sei, não está escrito. Uai, hã? Mas onde está escrito isso aí? Não sei, mas... No Antigo Testamento. Quer dizer que ele sai, então. Não, mas no Antigo Testamento. E quem que está falando essa oração? Quem está falando? Quem está falando? Você que perguntou. Acho que isso é pergunta. Davi. Foi Davi. Olha só, Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões. Ele tinha acabado de pecar. Ele sabia que o Espírito Santo saía dele, ó. Apaga de mim as transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, aos olhos que é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Olha só, purifica-me com isopo e ficarei puro mais que a neve, né? Faz-me ouvir o júbilo de alegria, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Aqui, ó. Salmo 51, versículo de número 11. Por quê? Porque, gente, Deus capacitou no Antigo Testamento. O que ela falou, Jesus está falando que não tira mais agora. Mas o que ela falou é do Antigo Testamento. Por isso que nós temos que saber que é Antigo Testamento e que é Novo Testamento. É como um testamento mesmo, um testamento de uma pessoa. Vamos supor que o irmão Messias tem 3 filhos, não, 2? 3 filhos. Aí o irmão Messias faz um testamento. Ele faz um testamento lá para deixar as coisas dele para os filhos dele. Esse testamento só vai valer quando? Depois que ele morrer. Enquanto ele estiver vivo, não tem valor nenhum aquele testamento. Tá? Mas vamos supor, depois que ele partiu, aí o filho dele está chegando no fim da vida também. Ele precisa fazer o quê? Um novo testamento. Aquele que o irmão fez só serviu para aquela época. Agora o outro é para outra época. E a Bíblia é desse jeito. O Antigo Testamento serviu lá. Por que Deus precisou fazer um Novo Testamento? Porque todos aqueles, eles quebraram todos os incisos, todas as leis lá, eles quebraram tudo. Eles quebraram tudo. Então Davi pecou. Qual foi o pecado de Davi? Qual foi o grande pecado de Davi? Eu não sei. O adultério, né? E matar o amigo, né? Ele se encantou pela mulher, viu a mulher tomando banho. A Bíblia diz assim, nos dias que os reis iam à guerra, Davi não foi, ficou no seu palácio andando. Olha lá, ficou andando no palácio de tarde. Aí de longe ele viu a mulher tomando banho. Aí ele se encantou pela beleza dela e mandou chamar. Falou, quem é aquela mulher lá assim, você não sabe que é a mulher do Urias ou rei? Eu vi no filme isso aí. Né? Você não sabe que a mulher veio, manda vir. Aí veio, aí a mulher foi embora para casa e falou, tô grávida. Opa, manda chamar o homem. Mandou chamar, deu um bolinho para ele, deu um pedaço de pernil, né? De carneiro, que ele comia porco. Vai para casa, fica com sua mulher. Amanheceu e estava lá na porta do rei. Falou, você não foi para casa, rapaz? Não, como que eu vou para casa, dormir com a minha cama, quente, enquanto meus amigos estão lá na guerra? Aí Davi falou, bom, o homem não vai, então vou. Escreveu uma carta, selou, mandou para Joabe, que era o chefe do exército. Quando você abrir, você rasga essa carta. Abriu, estava escrito assim, ó, porque não podia ser aberto, era selado, né? Quando ele abriu, estava escrito assim, na hora da batalha, coloca o Urias na frente e o exército recua e deixa ele morrer.
Nossa, covardia. No filme foi isso. Entendeu? Aí, o que aconteceu? Davi matou o cara e tomou a mulher do cara. Por isso que ele faz essa oração do Salmo 51 aí. Mas agora veja só, Davi errou? Sim ou não? Hã? E a mulher? Também. Também errou. Porque, olha só, o rei caminhava de tarde. O que a mulher fez? Não está na Bíblia, né, irmão? Mas nós somos inteligentes para pensar, né? O que a mulher fez? Falou, já sei, vou tomar banho aqui no GNV de lá. Hã? Mas já foi tudo premeditado. Dois safados, vamos falar português, claro. Ninguém, irmão, comete, tipo assim, esse tipo de pecado. A maioria dos pecados, ninguém comete sozinho. É que nós gostamos de acusar só um, né? Na verdade, nós gostamos de acusar só um, né? Ainda mais no mundo machista que nós vivemos. Muitas das vezes, a mulher traiu, não sei o quê, mas não sabe também o que já aconteceu, se ela também foi traída, entendeu? Ninguém está justificando nada não, estamos contando a história aí, que ela perguntou, não tira de mim o Espírito Santo, é no novo ou no antigo? É no antigo, né? Porque no novo Jesus diz em João 14,16, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará o Espírito Santo, que fique convosco para sempre. Pastor, e se eu pecar, o que acontece? O que acontece se pecar? O Espírito Santo sai? Hã? O Espírito Santo sem vergonha. Mas fica triste, né? Sai não sai, mas se entristece. Né? Ele se entristece e você também se entristece. Você não se entristece? Fala, puxa, que tristeza, né? Porque o pecado é assim, ó, o pecado ele nasce na mente, nasce no coração. Entendeu? Ele nasce aqui. E depois que você pratica, ele é o quê? Consumado, ele nasceu. É igual um bebê. O bebê está aqui na barriga, não está sendo gerado? Está sendo gerado. Eu estou falando do pecado, tá? Olha só, imagina, estou dando só um exemplo. Imagina um bebezinho, ele não nasce primeiro em embriãozinho, depois vira aquele negocinho, parece um gatinho, né? Aí depois, né, vai virando, pegando o bracinho, aí vai pegando uma perninha, vai crescendo, quando está grande, ele precisa o quê? Nascer, sair para fora. Assim é o pecado. O pecado ele não nasce de uma vez. O pecado, ele nasce do comecinho. Vamos supor, vamos dar um exemplo aqui. O nosso irmão que trabalha lá no mercado, no caixa. Vou dar um exemplo. Aí, sobrou lá, fez o cálculo, sobrou R$5 no caixa, né? Sempre sobra, né? O passo, o palco. Aí, pá, não. Aí, opa, né? Não. Chega um momento, né? Estou dando exemplo, aí a pessoa fala, já está passando, vai crescendo, vai crescendo. Aí, vamos supor, outro exemplo também que eu gosto de dar. Você vai nascer, vamos supor, o cara trabalha na porta do banco. Já aconteceu comigo. Ó, você trabalha na porta do banco e você sabe ali todas as horas que entra o dinheiro, quem entra com dinheiro, quem sai com muito dinheiro. Tá? E a gente tem família, muitas das vezes tem criminoso na nossa família, muitas das vezes tem amigo nosso que é criminoso, entendeu? E aí aquilo vai crescendo no seu coração. Não pode ser, de repente cheguei lá e passar, não, vai estudando, vai crescendo. Esses são os crimes premeditados, os pecados premeditados. Então, você pecou, o que acontece? Quando você peca, a partir do momento que você peca, você sente aquela tristeza, não sente? Aquela tristeza quem dá é o Espírito Santo. Porque aí fora, eles não sentem mais tristeza não. Hoje mesmo uma mulher matou outra mulher, não sei se vocês ficou sabendo. Entendeu? Começou a beber as duas lá, começou a brigar, era um casal, e a mulher matou a outra. Entendeu? Tem pessoas aí que já matou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem pessoas aí que, entendeu? Vai cometer para eles nunca. O difícil é o primeiro. Exatamente. Vocês estão conseguindo entender? Então, olha só, ó, principais formas de atuação no Antigo Testamento: criação da vida, né? O Espírito de Deus parava sobre as águas na criação e insuflou o sopro de vida no homem, capacitando líderes, ministérios dos profetas e sacerdotes, unção no ato de ungir reis e sacerdotes. Olha só, profetas simbolizavam o derramamento do Espírito Santo sobre eles para o seu trabalho. Presença temporal e seletiva. A atuação do Espírito era geralmente para uma tarefa ou período específico e não era para toda a população.
sendo que podia ser retirada quando a pessoa se afastava de Deus. Um exemplo aí, gente, ó, de alguém que teve o Espírito Santo tirado dele, Saul, e qual foi o outro mais famoso da Bíblia? Sansão. Quem já ouviu falar de Sansão? Sansão teve o Espírito Santo que saiu dele. E lá no final do livro de Juízes, ele ora a Deus para que Deus dê mais uma vez de força para ele poder matar os inimigos dele. Tá? Olha só, nós não vamos achar aqui porque nós nos separamos, mas Sansão foi um tipo de pessoa que viveu na desobediência. Sansão, em vez de casar com mulheres da sua terra, ele casou com mulheres estrangeiras. E lá não permitia, né? Daí só devia casar entre eles. Tá? Outra coisa, ele não podia se embriagar, ele não podia beber vinho. E ele se embriagava. Por quê? Porque ele era nazireu. Ele tinha uma aliança. Para vocês verem, Sansão não podia nem comer uva, nem uva. Tudo que vinha do produto da uva, ele não podia. Porque ele era nazireu, consagrado no ventre já. Entendeu? Tá? Ó, outro também que foi consagrado no ventre também foi o profeta Samuel. O profeta Samuel também já foi consagrado a nazireu, desde o ventre da mãe. Quando o profeta Eli fala para ela, farda de você esse vinho, ele não sabia nem o que ele estava falando, porque ela não poderia nem beber vinho, beber álcool por causa de Samuel. Tá? Então, irmãos, no Antigo Testamento era assim: aprontou, pecou ou acabou o propósito, o Espírito Santo era retirado. Tá? Agora, no Novo Testamento, o modo como o Espírito Santo age na vida dos seres humanos é diferente. Olha lá, ó. E desde o Antigo Testamento, desde o Antigo Testamento já havia uma promessa do derramar do Espírito Santo, não mais individualmente, mas coletivamente, naqueles que crêem no Senhor Jesus. Então a promessa do Espírito Santo para toda a humanidade, ou todos aqueles que creem, já vem desde o Antigo Testamento, tá? Olha só, vou abrir aqui para vocês aqui, Isaías 44:03, ó. Olha só o que diz Isaías 44:03. Vou dar alguns exemplos para vocês verem, ó. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes. Amém? Glória a Deus. A passagem que nós mais usamos para falar do derramamento do Espírito Santo, da promessa, se encontra aqui em Joel 2:28, onde diz assim, ó. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visões. Amém? Tá? Então, desde o Antigo Testamento já havia uma promessa, tá? Desde o Antigo Testamento já havia uma promessa que o Espírito Santo iria ser derramado em todos. E essa profecia se cumpriu lá em Atos capítulo 2, na inauguração da igreja, quando o Espírito Santo derramou ali sobre todo mundo e eles falaram em línguas. Amém? Glória a Deus. Agora, quem sabe me dizer qual foi a última pessoa individual que o Espírito Santo ungiu? A última pessoa na Bíblia. Individual, digo. Qual foi a última pessoa? Quem lembra? A última pessoa que individualmente recebeu o Espírito Santo foi o Senhor Jesus. Não diz a Bíblia ali que Jesus, quando foi batizado, ele saiu da água e o Espírito em forma de pomba pousou sobre ele? Em forma corpórea? Olha só, o Espírito Santo pousou sobre ele, tomou ele, encheu ele com o Espírito Santo. Tudo que Jesus fez foi no poder do Espírito Santo. Irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa, ó. Qual a necessidade de Jesus ter se feito homem? Qual a necessidade? Para morrer na cruz, para nossos pecados. Também, sim.
mas o principal deles, né? Tirando isso aí, ele se fez homem como eu, como você, ele se fez ser humano como eu e como você, por quê? Para poder sentir aquilo mesmo que nós sentimos hoje. Eu não sabia o que ele estava sentindo isso daí. Não, A gente olhou para ele e falou assim, mas como queria saber? Jesus sentiu medo? Sentiu angústia. Jesus sentiu pavor? Sentiu. A minha alma está angustiada. Quem aqui já teve a alma angustiada? Então você pode orar, Deus, Senhor, a minha alma está angustiada, Jesus. Como o Senhor passou, eu estou passando. E eu creio que o Senhor me compreende e o Senhor me dá um livramento. Entendeu? Jesus, Jesus dormiu no barco, não dormiu? Do quê? De cansado. Aí o irmão trabalha lá no mercado o dia inteiro cuidando de câmera, a irmã trabalha o dia inteiro em pé dando aula, o irmão trabalha o dia inteiro com aquela câmera pesada, a irmã trabalha o dia inteiro lá. Aí chega, já vem no culto, já no corpo já não está aguentando, mas o espírito vem. Aí chega aqui na igreja, ele não quer, mas o corpo não aguenta ele, dá uma cochiladinha. Aí o insensível do pregador, que não tem conhecimento, não tem amor pelas almas, que ele diz: ô irmão, se for para dormir, fica em casa, a igreja não é lugar de dormir, mas não sabe da dor e do sofrimento do camarada, do cidadão. Por quê? Porque não age com amor. O senhor pensa assim, Às vezes não. você está aqui, você olha para o lado, você está vendo o irmãozinho dormindo, mas você não sabe se ele bateu 10 sacos de cimento no sol, e mesmo cansado ele veio para a igreja. Mas a primeira coisa que nós fazemos é: olha o irmão Max lá, só vem para dormir no culto, mas vem no culto. Vem ouvir a palavra, porque o Espírito está sedento, o Espírito Santo quer ser, o seu Espírito alimenta com o Espírito Santo. Por isso que nós temos que ter um pouco de entendimento e amor e compaixão pela pessoa. Se largou tudo lá para cá, né? E se o irmão está queimando de fé, está doente, mesmo assim veio, entendeu? Toma um remédio e com sono. Desde quando eu comecei a ministrar a palavra de Deus, eu não janto, e não é como só no almoço, mas jantar eu não janto antes de pregar. Por quê? Você com a barriga cheia, você ficar falando, e muitas das vezes ali tomado pelo Espírito Santo, começa a ir porque você passa mal. Você passa mal. Entendeu? Então, a gente tem que entender que a gente tem que agir com amor. Então, a última pessoa a receber o Espírito Santo foi o Senhor Jesus. E ali, então, tinha a promessa. Jesus diz lá em Lucas, no final de Lucas 24, diz assim: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vem aqui, Carlos. De poder. Que poder é esse? Qual tipo de poder? Olha só, eu gosto desse homem aqui, ó. Fica aqui. Vem aqui, certo? Vem aqui. Fica em pé, aqui tem poder. Aí. Olha aqui, esse homem aqui tem poder, não tem poder? Hã? Poder de voar, poder de ficar invisível, poder de passar da rua. Não é verdade? Mas não é esse tipo de poder que ele está falando. Porque esse homem aqui não pode expulsar demônio. Esse homem aqui, na hora que viu o sofrimento, a angústia dele, quem assistiu o filme do Superman? Já viu que ele também fica angustiado? Ele chora, pai, não sei o quê, e fica lá trancado na neve, né? Mas o poder que está falando, que seja revestido de poder, é vencer o quê? Vencer as armadilhas do diabo na nossa vida diária. É esse tipo de poder. Pode ir lá, Homem-Aranha, Superman. Entendeu? É esse tipo de poder. Ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Poder para quê? Para vencer o mal, vencer o maligno. Pegar veneno, beber veneno e não morrer. Entendeu? Pegar veneno, você pode pegar veneno, beber veneno e você não morre. É que você acha que é o veneno, barragem. Não é, o veneno, vamos supor. Às vezes uma palavra aqui é um veneno que eu chuto para ela e maltrato ela. Pode matar ela, matar a alma dela. Não é verdade? Não vou xingar você não, mas vou dar um exemplo, né? Às vezes o outro fala, seu careca, seu gordo, né? Ou lá no serviço as pessoas humilham a gente, olha seu guardinha, né? Ou não sei o que, né? Isso é um veneno, não é um veneno? É esse tipo de veneno que está falando. É porque ela quer ter
briga com sua velha. Hã? São piores do que aquele que mata de verdade. Entendeu? Então, você beberá veneno e não morrerá. É disso que está falando, é esse poder. Por isso nós temos que ser revestidos de poder. E a promessa é para todos. Um dia eu saí de uma igreja e o pastor ligou para mim. Eu saí de uma igreja e o pastor ligou para mim. Falou, irmão, como é que o irmão está? O irmão está bem? Estou ótimo, estou excelente. E o irmão já foi batizado no Espírito Santo. Falei, graças a Deus. Ele que bom, né? É um privilégio. Eu falei, não é um privilégio não. A Bíblia diz que a promessa é para todos. A promessa é para todos, não é um privilégio não. Ele parou a conversa. Deu uma boa resposta, hein? Mas eu dei uma resposta, né? Certo. A promessa é para todos. A promessa não é individual. Individual é no Antigo Testamento. Não é privilégio. Não é privilégio, tá? Não é um privilégio. Olha só. Abre aí na página número 11, ó. Agora tem o 11, ó. No Novo Testamento, o Espírito Santo atua de forma... Olha aqui, irmãos. Olha só. Agora nós vamos falar algo importante. Olha só. Ó. Agora nós vamos falar do Novo Testamento, ó. No Novo Testamento, na página 11, né? O Espírito Santo atua de forma central. Não é mais individual, ó, continua. Agindo na concepção de Jesus, né, no nascimento dele, no ministério dele, sendo a fonte do batismo cristão. Após o Pentecostes, ele passa a habitar, não que ele passa a habitar, lá em Atos 2, teve o Pentecostes, ele passa a habitar na onde? Olha só, no íntimo dos crentes, guiando a igreja, concedendo dons espirituais, nós vamos ver isso aqui na próxima aula, dons espirituais, tá? Convencendo as pessoas do pecado e capacitando-as a viver para uma vida de santidade e produzir o fruto do Espírito. Próxima aula nós vamos falar de dons e de fruto. Não é frutos, é fruto. É fruto. Olha só, irmãos, ó. Convencendo as pessoas do pecado. Eu já falei isso aí, ó. Veja só. Se amanhã você chegar aqui nessa igreja e tiver um monte de cartazes aqui, ó. Essa igreja deixa pecar. Essa igreja permite pecar. Você vai pecar porque está escrito isso aqui? Não. Você não vai pecar, porque a Bíblia já diz para não pecar e as pessoas pecam. Não está escrito lá? Não pecar, não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar, honra pai e mãe, não está lá? E as pessoas que mais fazem é desobedecer. Por quê que não adianta? Por quê? Porque se o Espírito Santo está em você, ele te convence de não pecar. Ele não te proíbe, mas ele te instrui. Aqui a maioria de tudo tem filho. A maioria não, todos que tem filho, né? Você sabe que um filho, você pode dar conselho, dar o caminho certo, mas quem decide é ele que vai fazer ou não. Quando é pequenininho, do tamanho do cara, isso aí você não controla, filho, mas depois que está grande, acabou, filho. Entendeu? Meu filho, não anda com esse cara, meu filho, minha filha, não anda com essa menina. O pai já viveu bastante, o pai conhece da vida. Que nada, as coisas mudou, não é que seu tempo, quando vai ver, aí se empreendendo pelo mundo das drogas, pelos mundos das coisas que tem aí, e a pessoa vai se perdendo. Porque andou com uma companhia e não deu ouvido para o pai, mas o pai não aconselhou. Assim é o Espírito Santo. Vai fazer, o Espírito Santo fala, sai daí, não faz isso, sai desse site, sai dessa roda de fofoca, sai dessa roda de escarnecedor. Mas não, eu quero saber o que está acontecendo, rapaz. Eu fui lá, o que está acontecendo lá? Não é verdade? E o Espírito Santo, aí quando veio que não, caiu. Ai meu Deus, peguei, e agora? Agora tem que chorar e lamentar, né? Porque o Espírito Santo vai trazer tristeza. E a tristeza do Espírito Santo gera vida, gera arrependimento e gera vida. A tristeza do mundo gera morte. Pensa aquelas pessoas que cometem crimes, igual essa mulher matou a mulher dela lá também, e foi presa amanhã quando a cachaça sair, que eles começaram, eu falo cachaça porque eles começaram a beber e brigou. Amanhã quando a cachaça sair, sabe, não se arrepende? Não se arrepende? Não se arrepende. Meu Deus, ainda matei a minha companheira. Ou podia ser um companheiro, ou podia ser um amigo. Entendeu? Mas isso é um tipo
de arrependimento, de remorso. Não tem jeito mais. Não tem jeito. Tá? Então, ó, convencendo as pessoas do pecado e capacitando-as para viver uma vida de santidade e produzir o fruto do Espírito. Olha só, irmãos, por isso que nós temos que ser uma igreja, e por mais que a gente sofra, a gente não pode corromper o Evangelho de Deus. Como assim corromper? Porque os irmãos sabem que hoje em dia, muitas das vezes, as pessoas, né, por causa de status, mudam o Evangelho, ou por causa de dinheiro também, né? Por causa de dinheiro também muda, né? Faz as coisas tudo voltadas para Deus, para o dinheiro. Eu estava vendo um vídeo esses dias na internet de um pregador, meu Deus do céu, dá até nojo daquilo, eu tenho vergonha. O cara falando que a mulher deu R$500 de oferta e noutra semana Deus deu para ela um carro de 40 e poucos mil reais. Isso aí já é. Não, e ele num culto lotado, igreja, nem treinador tem igreja daquele tamanho, mais de 2, 3 mil Isso pessoas. aí já quer Entendeu? não as pessoas já fazer a mente, vão fazer mais importante. Eu costumo falar assim, ó. Cada pessoa é enganada naquilo que ela quer ser enganada. Cada pessoa que é enganada, muitas das vezes ela quer ser enganada naquilo. Entendeu? Hoje tem uma mulher que trabalha no serviço lá, ela não tem muito estudo, né? Ela já é de idade, ela não tem estudo. Aí ela falou assim para mim, falou, irmão, olha aqui, como essa mulher está mandando mensagem aqui para mim, que escreve Santander, para fazer empréstimo. Aí eu falei para ela, o que? Você não está vendo que a mulher fala até arrastado, não é nem no linguajar daqui, o sotaque é de carioca, é de paulista, para de responder isso aí. Na hora que você for lá sacar o seu pagamento, tiver R$10 de pagamento, porque eles fizeram um monte de empréstimo, você vai ver, viu? Aí ele falou, não, eu vou bloquear. Aí ele foi lá e bloqueou o povo do Santander, querendo fazer empréstimo no nome, né? Empréstimo de consignado. Entendeu? Igual manda para mim direto aí. Esses dias uma mandou para mim, né? Do Santander. Falou assim, irmão, eu estou vendo aqui que o senhor tem direito a um empréstimo consignado aqui. Ó, o senhor pode pegar R$10 mil. Eu falei, ô pai, eu vou mandar meu Pix, você já mandei para mim, né? Já mandei para mim, ela falou, ó, eu estou trabalhando aqui, é um negócio sério, tá? O senhor sabe que não funciona assim. Tem que vir aqui, assinar tudo. Eu falei, não, mas eu não vou aí. Eu falei, quando eu quero empréstimo, eu vou lá na prefeitura e faço no meu banco, eu não vou no seu banco. Entendeu? Não é, irmão, você tem que ser inteligente, senão depois quando você sacar lá, você for pegar seu pagamento, não dá para você pagar a sua casa, pagar seu carro, pagar a sua luz, pagar a sua água, o homem vai chegar aqui e vai cortar. Entendeu? Irmão, igual tem um cara, o meu irmão pegou engenheiro. O cara pediu o documento aí completo, aí fazia um empréstimo, ele mesmo lá. Te dava R$500, ele mesmo explicava. Ele pegava 2 mil na sua conta, no seu nome, e te dava 500, e ficava com 1.500. Aí você, só que se, lá você não descontava nada no banco, mas o seu nome ficava sujo. O Débora aceitou isso aí? Meu Deus! O cara ficou com R$1.500, aí ficou com 500 mesmo sujo, com 2 mil de empréstimo. Não sei lá onde que ele aceitou na conta dele. Aí se não quiser me pegar, eu sou doido. Viu? E o Débora peguei. Você acredita? O jogo não gostou. Irmãos, a Bíblia diz que no Novo Testamento, Jesus também disse, olha só, vou ler aqui João 7,39, quer ver? Ó, João 7,39. João 7,39 diz assim, ó. Se alguém tem sede, que venha a mim beba, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso ele disse do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido morto, glorificado, né? Então, irmãos, a promessa do Espírito Santo para todos nós já é desde o Antigo Testamento, nós já estamos neste momento. Mas eu pergunto para vocês, como que recebe o Espírito Santo hoje? Pastor, eu quero saber se eu tenho o Espírito Santo ou não. Porque há
doutrinas teológicas de alguns ministérios do Brasil condicionaram o Espírito Santo a algum certo tipo de evidência. Na Assembleia de Deus, Belém, Madureira, para eles, você só tem o Espírito Santo se você fala em língua. E nós vamos ver que, biblicamente, isso não é verdadeiro, porque falar em línguas é um dom como outros dons espirituais. Tá? Mas como que você recebe o Espírito Santo no Novo Testamento? Através de crer, fé. Olha só, olha o que Jesus disse, ó. E isto disse ele do Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem. Está aqui, ó, João 8,39. Então, aquele que crê, recebe o Espírito Santo de Deus. Ah, eu creio, confesso, me arrependo. O Espírito Santo vem. Toma conta da pessoa. Sabe por que muitas das vezes você fica olhando assim e se perguntando por dentro, mas por que fulano tem então, é crente, tem, faz isso, faz aquilo outro, ou passa por isso, faz aquilo outro. Por quê? Não é essas perguntas que vocês ficam fazendo? Não é verdade? Por quê? Vamos supor, o nosso irmão Marcos aqui foi batizado aqui na igreja, creu em Jesus, foi batizado tem o quê? 2 anos, 3 anos, irmão? Não, acho que. Hã? Já tem uns 3 anos. Uns 3 anos que ele foi batizado. A idade dele acho que é o quê? Uns 60 anos, o senhor tem? Eu? É. Hoje não, eu tinha 62 na época. Ó, 65? 66. Ó, ele tem 66 anos. Mas, espiritualmente, quantos anos ele tem? 3 anos. No momento que ele creu, ele foi batizado. Ele pode ter 60, 70, 80, mas ele é um bebê na fé. Com essa mesma idade de bebezão. Com 40, 50 anos, você acabou de aceitar Jesus e creu. O Espírito Santo vem morar em você. Quando o Espírito Santo vem habitar em você, você é um bebê na fé. Às vezes eu falo que eu estou mentindo. Mais cara. Eu não posso exigir dele o que eu posso exigir de um pastor, de um presbítero, do diácono. Eu tenho que ter essa sabedoria. Vai mandar aula para que série? Tem os jovens. Mas qual série que é? Do 7º ao 3º ano do ensino médio. Do 7º ao 3º. O que a irmã dá para as crianças da 7ª série, se ela for dar aula para as crianças de 5º ou 3º ano, ela não pode dar nem exigir que uma criança do 2º ano faça o que uma criança do 8º, 9º está fazendo. Porque já estão mais maduros, mais sábios, tem mais tempo. Assim tem que ser uma igreja. Vamos supor, o irmão aceitou Jesus, ele tem 3 anos. Eu não posso exigir dele ou esperar algo dele que eu possa esperar de um presbítero ou de um pastor ou de um missionário. Às vezes a pessoa chega aqui e fala, pastor, eu sou missionário, eu sou isso, eu sou aquilo. Irmão, assim, prega, aí você vai para pregar, não prega nada. Tem miúdo, tem cargo para navegar. Né? Entendeu? Só que aí o líder que tem visão espiritual, ele consegue enxergar isso. Entendeu? Você vê a irmã Jussara quando prega, tem missionário que prega aí, não sabe. Não é uma disputa, mas é o que? É o dom da capacitação. Não é disputa, que ninguém fala assim, eu vou pregar melhor que o irmão. Eu vou pregar ninguém. Eu falo isso porque eu preparo o sermão. Eu nunca preparei um sermão falando que eu vou pregar melhor que ninguém, porque senão é o objetivo de quem prega pelo Espírito Santo. Tá? Então, você recebe o Espírito Santo por quê? Então você crê hoje, tem 30 anos, porque espiritualmente você tem 1 mês, 2 meses, entendeu? Só que quando você crê, não importa a idade que você creu e passou a ser crente, o Espírito Santo não faz uma lavagem cerebral na sua mente. Ele não chega e tira, apaga tudo. Imagina se você com 40 anos ou 30 aceitar Jesus e houvesse uma lavagem cerebral. O seu passado fosse todo esquecido na sua mente. A maioria do povo não quer, tem gente que quer querer, né? Por causa do sofrimento, essas coisas, né? Mas só que ele, mano, ensina a nós a mudar, renovar. Ó, Agora não cai mais. só tá com a Bíblia aí? Abre aí, Romanos 12. Toma essa palavra para a senhora, Romanos 12. Dá, pastor?
de um ano. Hã? Ele de um ano. Um ano? Eu fui mais ou menos. Romanos 12. Você deveria ficar comigo. Fica comigo. Você não sai de casa. Vai um pouco pra frente comigo. Achou? Pode ler o versículo 1 e 2. Presta atenção, ó. Ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis aos vossos corpos